Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Hoje, mais um Shabbat. O Shabbat de hoje é Bashlach, que é deixado. Né? Ele está em Êxodos, de 13 a 17 até 17 e 16. A porção dos profetas, que é o Taná, e a porção da Bíblia, que é o Brit Hadashah, está aqui embaixo, você já pode ver. O Salmo é o 66, né? E essa é a parte da Parashá. Eu estou aqui em Beersheba, você já sabe, meu nome é Miguel Malak, aqui sou conhecido como Michael Malachi. E no Rio de Janeiro está o Rubens Scherbatsky, que vai falar justamente dessa Parashá que está em Êxodos, Êxodos Shemot, né? Nomes, Êxodos. Vamos lá, Rubens, tudo bem? E o que você tem para falar para a gente da Parashá? Shabbat Shalom, Miguel, Shabbat Shalom a todos, amigos de Israel no Caminho. Beshalach, né? Depois de ter deixado o nome dessa 16ª Parashá, né? Segundo a ordem tradicional, e verdadeiramente, Miguel, essa é uma Parashá de grandes riquezas, né? Históricas e espirituais, né? Proféticas, né? Sobre a palavra de Deus. Ela começa exatamente na parte da travessia, né? Tá um subtítulo, né? A travessia vem depois, mas ela fala, não é? Quando o Senhor chega para Moisés e diz: por que você está clamando a mim? Fala para os filhos de Israel que marchem. Como quem diz, agora tem determinada hora que Deus faz a obra e tem determinada hora que nós é que temos que tomar a dianteira, né? Óbvio, com o Senhor sempre à nossa frente, é a coluna de nuvem que vem à frente nos dando direção e a coluna de fogo de noite nos dando, né? Iluminando os nossos caminhos, né? E ele chega para Moisés e fala: tu levanta o teu bordão, não é? O teu cajado, isso é muito importante, é bom a gente frisar, eu vou falar um pouco à frente, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E, gente, vamos falar muito claro, Miguel e amigos de Israel no Caminho, como toda a Torá, que eu tenho sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Torá, eu sempre falo que a gente precisa, para usufruir de toda a riqueza que tem na Torá, entender que ela não é um fim em si mesma. Existe algo muito profundo que Deus está nos falando lá na frente. Óbvio que existe a questão da literalidade para o povo de Israel naquela época, mas nós somos hoje participantes de uma outra dispensação, que não é a dispensação da lei, é a dispensação da graça. A nossa praia é o Novo Testamento, é o Berit Hadashah, mas não existe Berit Hadashah se nós não entendermos a profundidade profética e espiritual que existe na Torá, que existe nessas parashot. Então, quando você fala em travessia do mar, eu quero que você entenda imediatamente o seguinte: por que Deus criou essa história tão fantástica, não é? Conhecida por todos os crentes incrédulos, por todas as pessoas no mundo, não é? Sabem, conhecem essa história da travessia do mar. O que significa essa travessia? Pois eu quero dizer para vocês, amados, amigos, que o caminho, não é? O caminho que o povo de Israel trilhou pelo mar, nada mais é do que algo que aponta, que prefigura a própria cruz de Cristo. Então, você vai dizer: que isso, irmão? Como é que você pode associar a passagem do mar pela cruz de Cristo? Você não está delirando? Você não está exagerando? Gente, olha só, você pode parar para pensar o que significa realmente as águas se abrindo e você caminhando sobre areias, não é? Lá no profundo, no mais profundo, ou seja, lá no íntimo realmente do que havia naquele mar.
Então, eu posso chegar para você e, pela fé, te garantir que é como se as entranhas de Cristo estivessem à mostra para nos levar até o ancoradouro da salvação. Ou seja, o mar se abrindo, veja, o mar se abrindo é como os braços de Cristo na cruz, morrendo por você, por mim, pelo Miguel, por cada um de vocês. Imagina agora a cena. Existe, todo mundo sabe que havia uma ponta, e eu vou até mostrar para tentar ilustrar para vocês depois essa ponta, não é? Quando Deus traz o povo para um determinado local, faz com que os egípcios, depois de terem permitido que Israel vá para o deserto, depois de todas as pragas, não é, que tinham acontecido, não é, contra Egito e contra Faraó, eles acabam perseguindo, Deus os traz até ali e um milagre acontece. Veja, lá em Romanos 6, no verso 3, diz assim: porventura ignorais que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Batizados na sua morte. Sabe o que é batismos em grego? Significa mergulho, significa você estar imerso. Então, na verdade, o povo de Israel, literalmente, naquele momento, estava sendo batizado, ele estava sendo imerso exatamente nas entranhas daquele mar. E aí você começa a imaginar Cristo. Por quê? Porque a palavra diz ainda em Romanos, no mesmo capítulo 6, agora no verso 8, o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o povo caminhando, depois que o mar se abriu, olha os braços de Cristo se abrindo, para que você e eu passássemos, não é, livremente por ali, para que chegássemos até a outra borda, e então com ele também viveremos. Se a gente continuar a dar margem a essa visão, Miguel e amados irmãos, diz assim lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, se referindo exatamente, não é, a essa geração, estiveram sob a nuvem, nós sabemos da nuvem, e todos passaram pelo mar. Olha a confirmação. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem era essa pedra? Quem era essa rocha? Yeshua HaMashiach. A pedra era Cristo. Então, veja, quando alguém não é de Deus, os braços de Cristo já não estão abertos. O mar se fecha, como se fechou quando aqueles soldados egípcios tentaram perseguir o povo de Deus. E não há salvação. Mesmo porque a palavra nos ensina que Cristo morreu por muitos e por todos aqueles que viessem a crer nele. Não é verdade? Tem textos que diz que ele não morreu por todos, ele morreu por muitos, não é? Ou seja, por todos aqueles que viessem a crer, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a fé não é de todos. A fé é sua, se você quiser. A fé é do Miguel que creu. A fé é de todos aqueles que param e dizem: Senhor, obrigado, porque tu abriste os braços para mim e eu pude passar pelas tuas entranhas. Eu cheguei a pisar na areia, naquelas pedras, para chegar até o outro lado. E agora veja como é que isso é importante. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, diz assim, do verso 6 a 8, por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, de modo algum será envergonhado. Glória a Deus, você pode ser um não envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, se você crê, Cristo é a preciosidade. Mas para os incrédulos, para os descrentes, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra principal angular e pedra de tropeço. Rocha de ofensa, diz a palavra.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, a cruz é o caminho para a terra prometida. Do mesmo jeito que o mar se abrindo, também é o caminho para a terra prometida. Nesse primeiro texto da Paraxá, em Êxodo 13, 19, tem uma passagem que me chama muito a atenção, Miguel, que diz: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Gente, parem para pensar. Vocês acham que isso não é profético? Por que é que um homem como Moisés, como José, um homem, um patriarca, não é, um homem que foi usado, um homem que é um tipo de Cristo tão tremendo no Antigo Testamento, ele sabia profeticamente o que significavam manter os ossos junto de onde Deus passaria. Ele disse para os filhos de Israel o quê? Levai convosco os meus ossos, ele disse, porque Deus vos visitará. Pois eu quero te dizer que isso também é profético, porque Deus vai visitar os nossos ossos, se não estivermos mais aqui, como os ossos de todos aqueles que creram no Senhor Jesus. No dia do arrebatamento, no dia da primeira ressurreição, os ossos, não é, serão transformados. Essa é a grande verdade, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Não é verdade? Todos nós seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se nós ficarmos vivos naquele momento, também seremos arrebatados depois deles e estaremos com eles nas nuvens para sempre. Depois, quando a gente vem ainda para Êxodo 13, Miguel, no verso 17, eu quero mostrar uma coisa muito interessante. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Em Êxodo 14, 2, prestem muita atenção nesse texto, diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam, que voltem e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, eu queria ver... Miguel, você consegue enxergar bem esse mapa? Estamos vendo o mapa de Israel, sim, estamos vendo. Tá. O Sinai. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que este caminho que está aqui em azul, esse é o caminho mais fácil, é o caminho que, se você estiver em Tel Aviv e olhar para o lado esquerdo, é o chamado Via Maris, que seria o caminho mais fácil para o povo chegar. Acontece que o povo desceu por aqui e Moisés, que conhecia o caminho, o que ele fez? Ele tentou passar exatamente... O que ele fez? Ele tentou passar por aqui porque ele conhecia o caminho para chegar até aqui, que é o Sinai, que era Horebe. Mas quando ele chegou aqui, misteriosamente, Deus chega para ele e diz: retroceda e volte. Moisés com o povo, Moisés deve ter perguntado: o que eu vou fazer voltando para cá se eu só vou encontrar água desse lado? E foi exatamente aqui, eu posso depois mostrar para vocês numa aula, que o povo atravessou num lugar onde está na Arábia Saudita, chamada Nuveiba. E até hoje já encontraram, inclusive, Miguel, já encontraram rodas dos egípcios exatamente aqui nesse Golfo de Aqaba. Houve um arqueólogo amador chamado Ron Viet, que já morreu há alguns anos, e, por ser amador, ele foi muito criticado por arqueólogos profissionais. A grande verdade é a seguinte: Deus não nos dá o caminho mais fácil, Miguel. O povo poderia ter ido pela Via Maris, por aquele lugar que a gente enxerga até em Israel, de Israel. A gente poderia seguir um caminho que Moisés conhecia, ele poderia ter seguido um caminho que Moisés conhecia perfeitamente. E, de repente, Deus, conforme está escrito em Êxodo 14, 2, ele diz: retroceda. Se eu estou ali, retroceda por quê? Porque, na verdade, o caminho mais fácil não é o caminho da fé, mas é o caminho da vista.
quando Deus podia ter matado todas as fortalezas que haviam na Via Maris e permitido que o povo alcançasse rapidamente a Terra Prometida, mas ele fez o mais difícil, não é? Ou seja, ele estava ensinando Israel a não viver por vista, mas a viver por fé, assim como nós, a igreja. Então, o povo estaciona numa praia, que eu, por acaso, estudei, dava para 2 milhões a 3 milhões de pessoas naquela praia, não é verdade? E que são 18 quilômetros até o outro lado. E isso está praticamente provado. Mas os interessados em turismo não gostam muito que se fale sobre isso. E aí, o que acontece, na verdade, Miguel? Em Êxodo 14:16, está escrito: e tu levanta a tua vara, estende sobre a tua mão sobre o mar. Quando ele fala isso, é como se ele estivesse profetizando os ferimentos de Cristo. Pega a tua vara e estende sobre o mar a tua vara. Como foi aquela batida, assim, exatamente para fender, para que os filhos de Israel passassem pelo meio do mar em seco. Então, isso é totalmente profético. Então, a partir daí, quando o povo chega do outro lado, o texto aqui em Êxodo 15, ele fala de quê? Ele fala de louvor e adoração. É exatamente isso, tudo que você quer. Quando você alcança a Terra Prometida, quando você sabe que você alcançou a salvação pelo poder do sangue de Jesus, é o que Deus requer de cada um de nós hoje. Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, louvor e adoração, que está perfeitamente profetizado no Cântico de Moisés e Miriam. O verso 2 diz: o Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Olha como é que está falando, não é? De Yeshua-tó, de salvação, exatamente como está no Salmo 118, no verso 14. E então você continua essa paraxá e você vai encontrar 2 textos muito importantes. Um que fala sobre o maná e o outro que fala sobre a água na rocha. Não é? E aqui, tanto em Êxodo 16 como em Êxodo 17, o que a gente percebe? A gente percebe o juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Então, veja, todos nós conhecemos que quando o povo passou, reclamou, teve fome, não é? E Deus mandou o maná que era para ser recolhido do 1º ao 6º dia, e só no 6º dia recolheria para 2 dias, por causa do Shabat e tudo mais. Mas o povo, Miguel, depois de um tempo, o povo já estava amaldiçoando o maná. E já estava amaldiçoando o pão do céu. E nós sabemos que Yeshua é verdadeiramente o pão da vida. Lá em Números 11, no verso 6, diz: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Eles estavam como que rejeitando, ninguém aguentava mais o maná de Deus. E aí a gente passa para uma parte que todo mundo discute muito a respeito da rocha, né? A respeito da água na rocha, não é verdade? Lá em Refidim, onde o povo estava, o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Está em Êxodo 17, isso de 5 a 6. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, Naká, em hebraico, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos anciãos de Israel. Ou seja, com a mesma vara, Deus deu a ordem, com a mesma vara que você feriu a água para se abrir, não é verdade? Da mesma forma, eu te autorizo, né? Na verdade, eu vou mostrar para você, pode bater na rocha, Naká, fere ela para que saia água. E saiu água e o povo bebeu. Mas quando chegou depois, mais tarde, e aí muita gente confunde, Miguel, porque lá em Números 20, no verso 8, já não era mais em Refidim, era em Cádiz. E ali ele diz, quando o povo também teve sede, ele falou: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Ou seja, o que Deus estava ensinando? Primeiro, Naká, ferir.
juízo. Depois, dabar, falar, graça, misericórdia. Então, depois da cruz, depois da vara que bateu para o mar se abrir, depois da vara que bateu na rocha para que a água saísse, Deus falou, não precisa mais bater, agora é só falar. Ou seja, depois da cruz, a graça. Por isso, Moisés pagou um preço muito alto. Porque lá em Números 20, no versos 11 e 12, está escrito, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. O mesmo Nacá que aconteceu lá, que ele tinha dado ordem, na verdade, lá em Refidim. E saíram muitas águas. E o Senhor então disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes, olha que palavra dura que foi dita a Moisés. Porque Moisés permaneceu vivendo o juízo de Deus e não a sua graça e a sua misericórdia. Então, porque você não me creu para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. E Moisés, então, com aquela congregação, não entrou na terra prometida. Deus não foi santificado. E isso tem a ver conosco, com a nossa postura. Qual é a nossa postura hoje diante da cruz, Miguel? É uma postura legalista? É uma postura em que nós estamos matando Cristo todo dia? Ou já recebemos, pela fé, a graça que foi disponibilizada? É pelos nossos esforços que verdadeiramente vamos conseguir beber água e comer o pão, né? Verdadeiramente, as nossas necessidades físicas, não é? E emocionais, ou é pela graça que nós vamos receber verdadeiramente tudo que está disponibilizado a partir da cruz de Cristo? Então, eu quero que você entenda que você, Miguel, eu e cada um que passar a crer nesse sacrifício, entenda que as águas não se abriram para que houvessem filmes de Hollywood e houvessem grandes bilheterias e você achasse que coisa tremenda Deus fez com o povo de Israel. Fez, sim, uma coisa tremenda, mas quando Deus criou essa história, ele criou essa história pensando na cruz de Cristo. Ele criou essa história pensando nos braços que te abraçam, que deixam você realmente ser parte integrante do corpo dele. Porque quando o povo de Israel passou, significa que a igreja é parte integrante do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E por isso nós, por termos passado pelas entranhas de Cristo, por termos morrido com Cristo, agora nós fomos ressuscitados com ele e agora nós estamos sentados nos lugares celestiais reinando com Cristo. Isso significa a nossa terra prometida, o nosso porvir está garantido, não pela lei, mas pela graça. Então, eu acho que é esse a grande mensagem que tem na passagem do povo de Israel, não é? Quando saiu, na minha maneira de ver, lá da praia de Nuveiba, saiu realmente daquela área de Pirairote e passando para o outro lado de Baal-Zephon. Essa é a grande mensagem. Importante isso mesmo, Rubens, importante essa questão, né, que a gente passou, né, e agora é louvar e orar, né? A gente tem que orar realmente pelos nossos irmãos, né, que ainda não creem em Yeshua, né? Porque eles têm toda a chance, né? Toda a chance de ver, de crer, de ver Yeshua, de receber essas maravilhas, né? De receber essa maravilha que é a salvação, que é não que o caminho seja fácil, né? Não que o caminho seja fácil, a gente vai ter que percorrer quilômetros ainda de deserto, né? Mas o pior é o que está acontecendo. Às vezes tem gente que está morrendo, né? E não recebeu a salvação, não recebeu essa graça, né? Essa graça, Miguel, essa graça ela é, na minha opinião, simbolizada entre a diferença de Nacá e Dabar. Uma coisa é você ferir, uma coisa é você achar que só pela força você consegue alcançar algo de Deus. Quando Deus está dizendo para você, fala comigo, eu sou a palavra. Sua palavra. Dabar, não é? Então, uma coisa é a lei, outra coisa é a graça. Isso. A lei não justifica ninguém, a graça justifica, não é? Então, isso é importante, nós, como judeus,
não é que cremos, já entendemos, e os que não creem, passar a entender que há uma necessidade de salvação. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Né? O livro da vida ficou em branco e cada um que vem crendo agora no poder da salvação de Cristo, que é Deus, na salvação de Yeshua, os nossos nomes vão sendo reinscritos no livro da vida. E tudo que Deus quer é que você, meu irmão, faça parte do livro da vida. Ele quer teu nome ali. Ele pagou um preço muito alto. Ele teve com os braços estendidos na cruz, convidando você, te atraindo à cruz. Você não pode ser como um soldado egípcio que, depois de tentar entrar, morreu afogado. Deus está com as entranhas dele abertas ainda, para que você, pela fé, diga: Senhor, eu te quero. E aí você tem a passagem liberada para alcançar a terra prometida. Porque só tem um caminho, Miguel, e esse caminho é Yeshua. Não há outros atalhos para a gente alcançar a terra prometida. Exatamente, exatamente. Né? Yeshua tem todo o significado. A gente vê, você tem que amarrar o sapato desse jeito, você tem que rezar, falta 13 minutos para rezar uma coisa para outra. Não. Que nem você falou, é falar. Yeshua está pronto para te ouvir. Os ouvidos de Deus estão abertos para te ouvir, para te escutar e para te salvar. Ele vai fazer esse trabalho, né? E o seu trabalho vai ser crer e orar e louvar as coisas que ele tem feito, né? E ele tem feito mesmo, e a gente tem um testemunho, né? Na nossa vida, a gente é um testemunho na nossa vida. O que Deus fez para a gente, né? Força não foi por mérito, não é? Não foi por mérito. De repente, não seríamos eu e você estarmos aqui pregando, falando aquilo que nós sabemos ser a verdade. Mas talvez nós estivéssemos do outro lado ouvindo, não é? O Sami, o Zé Adelson, ou alguma outra pessoa, o Benjamin, falando alguma coisa para nós, e nós estaríamos assim: o que esses loucos estão falando? Só que a cruz é uma loucura mesmo, nós temos que entender isso. Acreditar, não é, que alguém morreu numa cruz, derramou sangue, derramou vida, para que, se eu cresce nele, não é, eu alcançasse a vida eterna, não é? E imaginar que, pela fé, eu estava dentro daquele corpo, morrendo com ele para ressuscitar com ele. Só a fé é capaz de transformar essa loucura, esse cenário, numa verdade, não é? E por isso Deus quis dessa forma, não é? Quis dessa forma, exatamente porque como ele falou: olhos, eu tenho dado olhos para que não enxerguem, ouvidos para que não ouçam, não é? E tudo mais, e nem se curem, nem se salvem. Tem um povo que não é para ouvir mesmo, que não é para se salvar, mas Deus está falando com você, meu amigo, hoje. A tua chance de você olhar pela fé para a cruz de Cristo e falar: olha, eu não sei que loucura é essa, mas era você e eu que tínhamos que estar lá na cruz, porque em nós tem pecado, na verdade. Então, nós merecíamos estar lá, mas alguém, por amor a mim e a você, resolveu pagar o meu preço e o teu preço. E não foi um preço barato, não. Um preço que nós não teríamos condições de pagar. E alguém, por amor, resolveu pagar esse preço. Se você crê, na verdade, o teu preço, o teu valor vai estar pago também. Tá bom, Rubens, Shabbat Shalom, até a próxima semana. Shabbat Shalom, Miguel, Shabbat Shalom. E continue acompanhando o nosso canal, Israel no Caminho, prestigiando. Temos em espanhol também, e fique com a gente. Obrigado por estar nos prestigiando e nos assistindo, e que Deus possa tocar você, né? Que você possa ter esse toque de Yeshua, do Espírito Santo, dentro do seu coração, para que você também ganhe a salvação e entenda, né? Entenda tudo que Deus tem para você, né? Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat.